Bom dia, bom dia, bom dia a todas. Bom dia a todos. Hoje é quarta-feira. Portanto, é quarta-feira Gente Vale a Pena remake. Gente Vale a Pena remake. Hoje vamos estar aqui a refazer um episódio que aconteceu no dia 11 de Abril, há 3 anos atrás. Vou já aqui convidar o meu convidado, fazer o convite ao meu convidado. Oh, happy day. Hoje vou. Agora é que está quase. Não, tem que ser assim. Jesus. Olha aí, pronto. Então vou pôr assim meio de lado. Quer dizer, Exato, assim meio de lado, apanha o teu melhor perfil. até brilho. Com a luz de cima. Olha aí, tão bonito. Esse brilho, estás radiante. Já queria era que isto segurasse. Ai, Jesus. Isso é a tua cave? É. Claro, que para não incomodarmos as rainhas da casa. Ora bem. Só queria pôr isto mais ou menos estável. Pronto, está mais ou menos estável. Está mais ou menos estável? Tá. Pá, brutal. Sr. Pedro, pá, seja muito bem-vindo aqui à minha casa digital. Muito obrigado. Epá, olha, agora ao dizer isto, automaticamente fui catapultado para uma memória do T9. Foi. Mas pronto, já lá vamos. Ora bem, então vamos fazer aqui vou fazer aqui uma. Sabes que isto agora a gente vale a pena, é um podcast, Pedro. Portanto, daqui a uns tempos, este episódio, aquilo que nós conversarmos aqui, estará perpetuado em podcast. Está bem. Pronto. Não deve ser grave. E também, olha, é o que é. Exatamente. Portanto, ora bem, então, o que é isto do Gente Vale a Pena? Muito simples, muito concreto. Gente Vale a Pena é um podcast onde eu convido pessoas para conversarem, pessoas com quem fui cruzando ao longo da vida e que por alguma razão intuí que valem a pena. E depois convido para uma conversa em que eu gosto de pensar que é uma conversa de à beira-mar, numa esplanada, a beber aquilo que bem nos aprover. E está tudo certo. Portanto, e como conversa essa que é, epá, não está preparada, um gajo quando se encontra numa esplanada não está a pensar, olha, vamos nos encontrar para conversar sobre aquilo ou aquilo outro. Portanto, basicamente é isto, é o Gente Vale a Pena. Qual é que é a estrutura? O início e o final estão preparados, o meio é a conversa, em que eu gosto de chamar estrutura sanduíche. Vamos preparar a sanduíche que nós quisermos. Dito isto, Pedro, como é que isto começa? Comigo a dizer, na minha perspectiva, quem é o Pedro Trincão? Quem é o seu Trinca? Está bem, vamos lá ver. Pá, e para mim, olha, primeiro, é muito giro que eu fui ver os apontamentos que eu tinha do episódio que nós fizemos há 3 anos atrás. Foi 3 anos atrás. E aquilo que me estava na mente hoje foi aquilo que eu meti para te dizer há 3 anos atrás. Que é, tu és se não a pessoa mais inteligente que eu conheço. Tens que conhecer mais gente. Pensei que conhecias mais gente. Mas é mesmo verdade. Epá, e és aquela pessoa que eu gosto mesmo muito de conversar e principalmente porque eu gosto mesmo muito de conseguir ver e de ouvir as tuas reflexões, tipo, a forma como tu fazes pensar, a forma como tu pensas é, pá, brilhante mesmo, na minha perspectiva, como é óbvio. Para além disso, epá, tenho o prazer e tenho o orgulho de dizer e de sentir que és meu amigo, que és alguém que, pá, cruzámos ali uns bons aninhos, ainda foram, pá, eu fui morar para lá em 2010, saí em 2017, portanto ainda temos ali 7 anos a morar casa com casa, porta com porta. Epá, e construímos ali uma ligação
pá, extraordinária, muito, muito na base daquilo que tu és, daquilo que tu proporcionas e da forma como tu agregas as pessoas à tua volta. E isso leva-me a uma outra definição tua, a uma outra perspectiva da forma como olho para ti, que é a forma de liderança. Tu és um líder do caraças e de uma forma genuína. Pá, então isto é a pessoa que eu vejo. Alguém super inteligente, com o coração no sítio e um líder magnífico. Pá, e agora vou passar a bola para ti, que é... Ó Pedro, quem és tu? Bem, pronto, eu conheço pessoas mais inteligentes que eu, felizmente, Ainda bem. felizmente. Hum, não, acho que o agregador acho que tem lógica, porque eu acho que é sempre giro nós conseguirmos ajudar os outros a atingir o máximo do seu potencial. Até porque acredito que é isso que andamos aqui a fazer, é tentar fazer com que percebemos qual é o nosso máximo potencial. Não vamos atingir todos os dias, claro, se calhar nunca o vamos atingir, o que também é bom, o facto de não haver um teto Exato. na nossa evolução, também acho que é algo interessante. E pronto, e aquela coisa do céu ser o limite e o céu não ser propriamente um telhado, é uma coisa que eu acho que tem toda a lógica, que é engraçado. Cada vez tento que haja menos esforço a atingir esse teto, ou seja, que não, às vezes prendemos-nos um bocado, esse teto não, esse céu, esse limite. Às vezes nós temos um bocado aquela, aquele objetivo cego daquilo que consideramos perfeição, que depois não é, e não deixamos também as coisas fluírem. Nos 3 anos para cá, se calhar assim o ponto mais engraçado, importante, que eu tento, o que tentei trabalhar foi o silêncio. Porque acho que por vezes falo demais. Falar demais não é aquela aí, pá, diz as coisas, depois as pessoas e há invejas, não tem a ver com isso. Tem a ver com, se calhar, uma frase que eu dizia quando era puto. Dizia muitas vezes isto, que num rio turbulento tu não consegues nem olhar o fundo, nem beber a água que vem em cima. Se deixares o rio acalmar ou até a parte superficial da água começa a ser mais transparente, tu consegues espreitar melhor. E o silêncio por vezes permite-nos isso, permite-nos olhar para o fundo. Outra das coisas que eu acho que nestes 3 anos também evoluiu foi permitir que, que haja um certo movimento. Nós às vezes achamos que o caminho é só um, é sempre para a frente. E não é, nós temos que respirar. Portanto, há a expiração e há a inspiração. Há estas, e é uma das leis uma filosofia egípcia do hermetismo, que é uma coisa muito gira, que tenho andado nos últimos tempos a tentar estudar, as 7 leis que regem o universo. E uma delas é essa, é precisamente as coisas haver esse expandir e esse contrair, assim como há a inspiração, a expiração, assim como. E isso é importante, não é para andar sempre no mesmo sentido. E isso só se consegue, por vezes, no silêncio, ou seja, não procurar só fora, haver também um procurar dentro, que é fundamental. É fundamental porque é assim, creio eu, claro, é assim que o universo funciona. As 7 leis são muito giras. Uau, quais são? Não os sei de cor. Há um livro muito engraçado sobre isso, chamado Kybalion. Um livro do início do século, ninguém sabe quem é que escreveu. É o Kybalion e os Três Iniciados. E acredita-se que terá passado de ensinamento em ensinamento,
E tens princípios engraçados, como o tanto em cima como em baixo, ou seja, as coisas se replicarem desde, desde o nosso nível, por exemplo, a uma esfera mais macroscópica e uma esfera mais microscópica. Assemelham muito o átomo, por exemplo, ao movimento planetário, por exemplo. Ou seja, há uma replicação das estruturas, os tais fractais, que são engraçados também. Por exemplo, há isso, esse tal movimento pendular das coisas. No movimento pendular é uma coisa engraçada. Tu, se estiveres a este nível, por exemplo, Yeah. e o pêndulo estiver aqui, ele vai oscilar entre aqui e aqui. Quando evoluís, ou seja, quando o teu nível se torna diferente, quando deixas de ser a este nível e passa a ser a este nível, tu vais oscilar menos, Ok. não é? Obviamente, não é? Tens o O pêndulo, ponto fixo está portanto, sempre no mesmo sítio. se fizer isto, claro, se tu estiveres aqui, Yeah. vais oscilar menos do que em baixo. Portanto, se te sentes a oscilar muito, provavelmente aquilo que tens de fazer é, Evolui. é evoluir, subir o teu nível de entendimento e aí vais oscilar menos, naturalmente. E há coisas engraçadas. Uma das coisas que eles dizem depois é que só consegues corrigir algo dentro de uma lei que identifiques com outra lei. É engraçado. Hum. Com outra das leis. Tem muitas, tem coisas muito engraçadas. O livro é muito simples e há umas palestras de uma senhora brasileira, de uma escola de filosofia chamada Nova Acrópole, que, um, que tem as explicações, tem 1 hora sobre cada capítulo deste livro. Portanto, é algo que é Gosto, excepcional. Ela tem gosto dessa questão, que é, pá, é um livro muito simples e há uma senhora que fala 1 hora sobre cada. sobre cada capítulo. É muito, é muito engraçado. Ele chama-se Helena Galvão, salvo erro. E é muito engraçado. Ahm, porque consegue, e depois é giro irmos fazendo o exercício diário de onde é que eu encontrei estas leis hoje na minha vida. Outra que é excepcional é se considerares que o amor e o ódio estão na mesma linha, Uhum. onde é que para um e começa o outro? Onde é que eu consigo dizer eu odeio esta pessoa? Ou eu amo esta pessoa? Onde é que é a Uhum. linha que separa? Não há propriamente um ponto, não é? Yeah. Não, Então se não há um, então é se aquela não há um coisa, ponto, aquela zona cinzenta, né? Aquela. então se não há um ponto, porque, ou seja, está bem, é aqui. Então quer dizer que aqui eu amo e que aqui eu odeio, se a escala for esta? Não. Então se calhar para converteres o ódio em amor, a única coisa que tens que fazer é olhá-lo sempre como amor Uhum. e depois fazer circular na escala. É claro que não vais transformar o amarelo em amor, mas podes, ou seja, dentro da mesma característica, dentro da mesma emoção, do mesmo sentimento, tu consegues fazer as coisas variar. E se há uma coisa que te está a inquietar, se calhar vê isto numa escala do pacificar e aí consegues puxar-te para cima, consegues puxar-te para onde queres. Porque há um tipo alemão chamado Eckhart Tolle, Sim. que tem umas palestras também muito engraçadas, Uhum. e ele diz muito isto, que nós somos vasos e a emoção que está dentro de nós é por simplesmente aquela que nós lá colocamos. Então eu posso esvaziar o vaso. Eu não sou ansioso, eu tenho ansiedade dentro de mim, Exatamente, é totalmente diferente. que é uma coisa distinta. É fácil, não digo que seja fácil, às vezes é preciso, não é? Estamos ali tipo panela de pressão, mas não quer dizer Yeah. que não seja essa a resposta Só por estás, ao problema. só para aprofundar essa metáfora mesmo brilhante, às vezes estamos na panela de pressão, mas não é só por estares em pressão que tem que saltar a tampa. Sim, E tu mandas. e há coisas que só se conseguem sob pressão. Exatamente. Olha o diamante, não Há é? coisas que só com pressão é que se conseguem. Não, é normal, é normal.
É, olha, foi muito giro. Agora vou ter que ver o Cabelo. Lê que é engraçado. Leiam, leiam que é engraçado. Isto é muito giro porque eu lembro-me que a última vez que nós falámos, não, a última vez que nós falámos foi sobre negócios e cenas, mas a vez anterior tu deste-me também uma outra perspectiva que já não me recordo qual foi. Epá, e é muito giro, tu procura, olha, vou aqui mandar esta laracha para a nossa conversa, que é, tu és alguém que em busca, numa busca constante de conhecimento, estás sempre à procura destas Da, coisas assim particulares. sim, da versão melhor de mim, Isso é muito fixe. da resposta. Havia um livro engraçado que li também muito novito, chamado Conversas com Deus, Hum, do Neil Donald Walsh, que a dada altura, portanto, aquilo, para quem não conhece, é um livro que ele escreve e há algo que lhe dá a resposta, que se intitula como Deus, e ele pergunta muitas vezes, mas como é que eu sei que é mesmo Deus e tal? E é a resposta. a resposta diz-lhe, tens alguma resposta melhor que esta? No dia em que tenhas, fica com essa. E é Até exatamente. teres. Se esta para já for a melhor, então mantém-te com esta, não há? Pá, Não há que ainda, não, não. ainda não li o Conversa. Aquilo são 3 volumes, não é? Ainda Sim, não li. depois tens mais. Ele escreveu Ah, muitos livros depois. Mas são esses três. Esses foram, se calhar, os livros que mais me marcaram ali a dada altura, uhum. na faculdade. Portanto, já estamos a falar há alguns anitos. Eu fiz ontem 48, portanto, estamos a falar de Foi, eu tinha no há meu 20. e eu não te mandei mensagem, pá. Eu sou o pior Não é quando isso. preciso, eu fiz anos da mesma. Yeah. Não te preocupes. Não te Parabéns preocupes. atrasados. Fogo. Não te Eu sou, preocupes. eu sou E, mesmo o e, pior com e aniversários. como eu Desculpa. costumo dizer, aliás, quando me ligam a dar os parabéns, eu pergunto: estás-me a dar os parabéns porquê? Também não fazes anos. Está bem, mas anos. Yeah. Graças. Tantas outras razões para dar os Isso, parabéns. mas exatamente. E mais. Anos eu faço todos os anos. A cada ano, tipo, Né? Todos os dias tentamos bater o nosso recorde de longevidade. Não fogo. é? Desde 40 aí. 8. 40. Pois é, tu és E, 10 anos mais velho que eu. Tu és de 76. E a dada altura, esse livro ali na altura da faculdade, eh, foi muito giro, porque aquilo obriga-nos a pensar de forma diferente. E era algo que eu procurava muito, porque a minha definição de Deus não. Aquilo não encaixava. Aliás, eu acho que a maior parte das pessoas não acredita em Deus, porque a definição está errada. E as pessoas têm que perceber que quando uma pessoa diz assim, mas se Deus fosse bom não havia tanto problema na Tantas Terra, calamidades, tantos tantas desgastes. calamidades e não havia. E se Deus pode tudo, porque é que não acaba com isto? Então vamos perguntar-nos, se isso acontece, então se calhar é a nossa definição que está errada. Se calhar não é assim. Hum, Se calhar não é assim que funciona. Por isso, porque é que eu hei de continuar a dizer que é assim que funciona? Não é. É tão incongruente que não pode ser assim. Então, se não pode ser assim, tem que ser de outra maneira. é. Não é? Então, de que outra Por maneira é que acaso, é? Pronto. É a por partir acaso, daí que devemos pensar. isso é um tema brutal. Sabes que Se cheira a, não é? Se parece, se calhar. é. Depois. Pois, pá, a última. Pronto, tu sabes, né? Minha irmã é testemunha de Jeová. E como tal tem crenças, tem convicções muito vincadas. E ainda bem para ela. E ela é feliz, ela é muito feliz com essa religião. E eu fui testemunha de Jeová até aos meus 17 anos. E sou muito grato. Isto porque é que eu tenho que dizer estas coisas? Porque quando falamos de religião é muito importante. Estamos aqui a falar de convicções, é muito importante colocarmos aqui alguns colchõezinhos, que é para não magoarmos ninguém, nem a nós próprios. Eu sou muito grato por ter tido essa educação e porque me passou os valores que passou, que são meus e continuam a ser meus até hoje, até aos dias de hoje. Mesmo 20 anos depois. Porra. Um, epá, e é muito engraçado porque quando as conversas com a minha mãe vão para esse forro, a minha mãe tende a fugir e foge mesmo. E foi muito engraçado há pouco tempo foi
pá, há um ano, vai fazer agora um ano, pouco tempo. Estávamos a almoçar, pá, e a minha mãe teve abertura para me perguntar exatamente a questão elefante que está quase sempre entre nós, mas por uma questão de respeito eu não retiro. Espero que seja ela a retirar. Pá, e ela fez essa pergunta, perguntou-me se eu acredito em Deus. Epá, eu por respeito disse, mãe, tens a certeza que queres ouvir essa resposta? Ou que estás preparada para a resposta que eu vou dar, independentemente da resposta que eu der? Pá, e ela disse uma coisa que pá, fiquei muito feliz, principalmente por nós, estás a ver? Que foi, ela disse-me, se eu sentir que está a ser demais, eu peço-te para parar e tu paras, pode ser? Eu, claro que sim. Epá, e foi ali aquele momento que pá, foi mesmo muito bonito. Foi dos primeiros momentos que eu percebi a minha mãe, desde que eu saí da religião. E a Senhora Jeová tem esta questão que é quando tu sais da religião, há ali um afastamento, há ali um desagregamento, que felizmente está a mudar um bocadinho, pelo que eu percebo. Mas, mas pá, ela disse-me isso e desde que eu saí que havia aqui esta distância entre nós. E eu senti que isto nos aproximou um bocadinho, estás a ver? E foi muito giro depois partilhar com ela a minha perspectiva sobre essa, sobre o que é que para mim é Deus. Isto porquê? Porque vai muito em contra isso de mudarmos aqui os paradigmas e as noções que temos sobre Deus. Epá, tem que ser. Se uma coisa não funciona, É, temos que ir à procura de outra resposta, porque aquela resposta não está é porque, certa, não. até porque, mas, não, mas aqui já vamos entrar por outros caminhos. Epá, causa-me espécie entender que definições de Deus. Primeiro, vou meter aqui duas larachas assim para a mesa, que é pá, o ser humano ainda não entendeu, de uma forma geral, generalizando, o ser humano ainda não entendeu que duas pessoas diferentes conseguem ter duas perspectivas completamente diferentes e coexistir. Pá, o ser humano não entendeu essa cena, pá. Que às Não vezes parece, consegue. né? Parece que temos que andar aqui à porrada e não sei o quê, no sentido, não, eu vou-te converter à minha. Isso o problema é o ego. É o ego. Exato, exato. O ego, ao ser criado, quando é que nós criámos o ego, não é? Quando é que começou a ser? Desde muito cedo, não é? A partir do momento em que uma criança começa a olhar para um espelho e identificar a sua imagem como o seu eu próprio, começa-se a definir daquela maneira. Isto Exatamente. acontece por volta a partir dos 6 meses a um ano. E depois é-lhe incutido determinadas barreiras mentais, e esse ego vai crescendo nessas barreiras mentais, como por exemplo, tu és deste país, tu és desta religião, tu és deste clube de futebol, tu és deste do que for. Sporting o quê? Peraí, E desculpa, eu não percebi. Foi só piada. Sporting o quê? Peraí que eu não percebi. tu tens estas barreiras que depois não te permitem. Pá, eu não gosto daquela pessoa porque ela Tem tem características aquela diferentes cor, de ou mim. tem aquela E, altura, ou tem e é aquele o ego, sexo, e é whatever. o ego, e essa construção do ego que tem que ser desconstruída. É uma barreira da mente. A mente é o que nos impede a evolução. A evolução é importante, atenção, mas temos que conseguir perceber como é que ela deixa de ser barreira. Só assim é que Yeah. conseguimos evoluir, acho eu. Fechando aqui um quebra-pau rabo na boca, eu acredito O carapau pessoalmente. normalmente não mete o rabo na boca, é pescado. É O pescado, carapau, é o pescado. cara- o carapau Epá, é difícil. pois é, o carapau é mais giro. O carapau é difícil. Mas Mas é uma pá, mas pescadinha de rabo na boca. pescadinho mais fácil. Pois é, É um bocadinho maior, dá para dar a volta. Mas pronto. pois é. Fechando aqui o pescadinho do rabo na boca. Ah, pá, uma coisa muito interessante é uma das maneiras, fechando aqui com os termos que tu utilizaste, com os pontos que tu colocaste, uma das maneiras que nós temos para vencer o ego, e não gosto muito do termo vencer, para aceitar o ego como fazendo parte, é aquilo que estavas a dizer há pouco, da parte de amor, de conseguirmos estar em amor, de conseguirmos refletir em amor, agregar em vez do ódio, né? Porque
Primeiro, olha, o Sun Tzu dizia que tinha aquela máxima de nunca traves guerras que saibas que vais perder à partida, né? E dentro desta parte do desenvolvimento humano, fala-se muitas vezes do ego como sendo um tirano, né? Pá, ele vai sempre fazer parte de nós. Se eu andar, ainda hoje tive uma pessoa a falar comigo, a dizer que estava numa luta interna, e só me disse isto: estou aqui numa luta comigo própria, uma luta interna gigante. Pá, e a minha questão para a reflexão foi: tens noção que independentemente do resultado, vais perder. Invariavelmente vais perder. E ela pergunta: porquê? Como? Então, se a luta és tu contra ti, és O tu problema, contra ti. o problema, o problema aí passa pela forma como a pessoa se define. Às vezes é necessário escrever no papel a forma como nós nos definimos, como é que nós Uhum. nos vemos neste Exato. momento a nós próprios. Vemos com esta e esta característica. E essa pessoa vê-se como alguém que, para conseguir crescer, tem que lutar. Ou seja, Exatamente. que é uma coisa que lhe vai custar. Portanto, tudo o que não lhe custe não vai ser uma satisfação para ela, não vai libertar estamina, não vai libertar Yeah. dopamina, não vai libertar neurotransmissores, porque a definição dela própria é Tem que que tem que ser alterada, lutar para. tem que ser alterada antes de, e passa muito disso, é a tal construção do ego que nós falamos. Essa pessoa define-se dessa maneira. Portanto, enquanto não for uma Em guerra, algum o momento, lá que está não como tu for disseste, em algum momento na vida dela, o que não for uma guerra para ela não vai trazer satisfação. Não, quando ela deixar de estar em guerra, ela pensa que não está a viver, o seu ego não está a ser alimentado. sem dúvida. Portanto, está tudo certo, mas tem é que, tem não, pode escolher mudar a definição. Porventura, no crescimento dela, nesta fase, é fundamental que haja luta e guerra, até porque nós somos bombardeados, mais uma vez, com guerra, não é? Os filmes são de guerra, as notícias são de guerra, tudo é de guerra. Então, se eu não estou em guerra, então não estou a viver. Pá, por acaso houve um. Eu não sei se já ouviste falar do Mo Gaudat. Não. Pá, eu gosto de ter como mentor. E no último livro dele, o livro dele é Essa Vozinha na Sua Cabeça. Pá, ele foi o diretor da Google X, o departamento da Google de inovação. Epá, nesse livro falava sobre coisas muito interessantes neste assunto. Estás a ver? Sobre como é que nós podemos fazer para gerir os nossos pensamentos. Pá, e ele tem coisas mesmo muito, muito, muito interessantes nesse sentido. A nossa cabeça está sempre a pensar, não é? Portanto, é inevitável. Ideias, ideias, ideias. E depois é a forma como as alimentamos. Claro. Passa por aí. Mas para isso temos que ir um bocadinho mais atrás. Tens que ir aos alicerces e é isso que, infelizmente, porque eu acho que se fosse feito de outra forma, as pessoas conseguiriam atingir mais rapidamente o seu potencial. Uhum. Porque é o que eu acho que a gente anda aqui a fazer. Eu acho que nós somos seres espirituais a ter experiências físicas. Eh, e não o contrário. Eh, Espero que seja assim. Espero que seja assim. Se calhar por ego, ou seja, por não querer que o Pedro, não é? Quando deixar de ter esta presença física, deixe de Aparece. existir. É claro que eu levei uma castada ao ler o livro tibetano da vida e da morte, e eles têm, apesar de acreditarem que depois há outras coisas, eles têm uma forma diferente de pensar. É engraçado. Ou seja, perdemos um bocado a identidade do eu. E isso também me ajudou a desconstruir um bocadinho o tal ego e perceber que, se calhar, nós, no fundo, olha, esse livro de Conversas com Deus, uma forma como ele explica o que é que andamos aqui a fazer, ele diz que Deus, um bocadinho de Deus está dentro de nós. Aliás, há Uhum. passagens, por exemplo, da Bíblia que falam nisso, não é? Quando diz que o nosso corpo é templo de Deus, templo é uma casa é para ser habitada. Claro. Portanto, é para estar cá dentro. Uh, a única forma que Deus tinha de se experimentar era dividindo-se. Ou seja, para ter o,
o confronto, para ter o yin e o yang, para ter o alto e o baixo, para ter, porque senão não se conseguia definir, porque ele era tudo. Uhum. Então ele teve que se dividir e arranjar algumas características para que conseguisse experimentar Hum. a sua plenitude. Era a única maneira. Ou seja, então Então, dividiu-se, colocou um bocadinho de si em em cada um do humano. cada um, sim. Portanto, a única coisa que nós temos que fazer, em primeiro lugar, e única coisa que temos que fazer, é perceber a unidade que temos com todos e com tudo. Esse é o trabalho que andamos aqui a fazer. É Uhum. esse. E depois de feito, a coisa está. Pai, eu vou-te contar uma coisa. Estava agora, sabes o que é que eu estava aqui a refletir agora? Pai, que brutal. Ahm, a vida é mesmo magnífica, sabes? Porque brinda-nos com. Pá, quando não estás à E a espera, minha tipo, mãe a ligar. na janjinha. Ela. Está? Está bem. Eu digo aqui ao Tito. Estou a falar com o Tito. Está lá. Dá um beijinho à janja. Beijinhos. Tchau. É para dizer que hoje à meia-noite é o fogo de artifício, mas estás em Leiria, não vês? Que amanhã é feriado cá em Coimbra, Pois é, é o pois é. feriado da cidade. Amanhã é o 4 de É julho. o feriado da cidade. Pois é. Agora está aí a Feira Popular. Sim. É isso. Pois. E são as festas da cidade. Que fixe. Mas é uma visão engraçada e é uma visão epá, que faz sentido e dá, ao mesmo tempo dá uma paz. Nós nem sempre conseguimos ir a esse ponto dentro de nós. Não é? Mas o caminho é esse. E é preciso perceber que há esse movimento pulsátil. Pá, e sabes que, por exemplo, eu costumo, olha, quando eu estou a dar formação e quero falar sobre essa questão do Uno e das repercussões e do karma e de um conjunto de questões, pá, eu dou uma analogia que é, pá, imagina, fogo, para que é que serve a unha do dedo mindinho do pé contrário ao pé principal? Para que é que serve aquela porra? Não serve para nada. Na brincadeira, depois o pessoal, há sempre alguém que diz: Pois, serve para bater na esquina da cômoda quando vamos à casa de banho durante a noite. É exatamente isso. É para isso que serve o dedo, é para isso que serve a unha do pé. No entanto, porém, contudo e todavia, se essa unha encravar e infectar e não for cuidada, aquela unha que não serve para nada, pá, quanto tempo é que demora? E tu és médico, portanto eu vou-te perguntar a ti esta questão. Quanto tempo é que demora até aquela infecção na unha do pé evoluir até estados mesmo muito graves? Tipo, desde a infecção até a gangrena. À partida, a coisa resolve só se houver outro tipo Não, mas de imagina, condicionantes, não é? Porque não o é. corpo, o corpo tem uma capacidade grande de se curar, não é? Por Uhum. isso é que nós abusamos tanto dele Pois, e ele e ele se vai, continua aqui. e ele se vai mantendo, não é? A verdade é que parece uma inteligência natural para se conseguir adaptar às situações e conseguir ultrapassar. Até porque, quer dizer, uma pessoa com esse tal dedo amputado consegue continuar a, Mas a imagina viver. um cenário que a pessoa não fazia nadinha, zero bola. À partida o corpo vai resolver isso. A sério? Sim. Alguém tendo saudável resolve uma infecção por si. Não é? Ah, Resolve-se uma amigdalite, resolve-se sim, 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 uma sim, sim, claro. Sim, mas resolve-se opá, não se teu sistema pensando no imune, não dedo, é? uma infecção chata que se torna grave e depois se torna gangrena, Vai, essas vai coisas. depender, vai depender muito, em primeiro lugar, do vetor de infecção, né? Ah, dá. Da patogenicidade, vai, vai, vai também, a partir do momento em que chega a corrente sanguínea ou que não chega, qual é a via, portanto, se chega Ah, dá. à parte cerebral ou não, há uma data de variantes que Claro. fazem, mas Verdade. depende muito do teu estado inicial. Nice. Gosto muito de perguntar a alguém, tipo, quando eu pergunto a pessoal, tipo, já fiz esta pergunta por acaso, olha, num hospital, estava a dar formação no hospital aqui em Leiria, e os enfermeiros disseram, isso pá, em meio ano era grave. E eu, tá bem, ok, fixe, fiquei ali com um timeline. Mas eu gosto muito de perguntar a alguém, tipo, peraí, temos que considerar as variáveis, há muitas variáveis.
Não, mas é verdade, é verdade. Não dá para dar uma resposta. Claro, claro, eu percebo, Bem, eu percebo. pá, há processos infecciosos que evoluem com uma rapidez Estonteante, pá, claro. que numa semana não. Mas depende É. muito da reserva. Vê muita coisa como uma reserva fisiológica, Hum, percebes? Porque normalmente os órgãos que nós temos estão para o dia a dia, não é preciso mais. Ou seja, hum, o fígado tem muito mais capacidade de metabolizar do que aquilo que é obrigado a fazer diariamente. Os rins, a capacidade de regeneração, quer de qualquer órgão, desde a pele, desde o que for, tem essa capacidade. Agora, depois, claro que se a matéria-prima for má, que vais metendo, naturalmente tem mais claro. dificuldades. Se fores abusando, essa reserva fisiológica vai diminuindo. É diferente um doente com uma reserva respiratória baixa ter um quadro infeccioso, não é? Hum, De uma pessoa que tenha a função respiratória preservada. Aliás, é. olha, o Covid, lembram-se, Sim, as crianças não só. afetava a reserva, a capacidade de regeneração de uma criança é grande. Apesar de, por exemplo, a reserva funcional de uma criança em termos respiratórios não é assim tão grande. Ou seja, degrada-se o estado muito mais rapidamente. Por exemplo, na anestesia, pronto, é diferente. Não podes deixar as crianças rapidamente passam de um estado de estabilidade para um estado de grande fragilidade funcional. Que giro. Isso muito rapidamente. A reserva deles é muito mais baixa. No entanto, a sua capacidade de recuperação É enorme. também é muito maior do que um adulto. Brutal. Não, e estava a dizer isto porquê? Porque, epá, dando aqui o exemplo, a unha do pé pode ser grave, epá, e dentro deste nanossistema, que nós somos um nanossistema, né? E quando comparados com este macrosistema, tipo geral, global, Isso é uma das regras do hermetismo, tanto em cima como em baixo. e pronto, então olha, eu não li isso, É uma das regras. Falámos há pouco, mas as coisas é interessante. replicam-se. Yeah, exatamente. Ou seja, então eu costumo dizer, pá, nós temos a presunção, por esta questão temporal, relatividade do Einstein, pela relatividade do tempo, em que se eu sei que se eu tiver uma ferida grave no meu corpo e se não a tratar, isto vai-me dar repercussão a curto prazo. Só que como no sistema, no universo, a repercussão não é tão rápida, eu tenho a ousadia de achar que se eu cortar uma árvore é na boa e não vai ter qualquer efeito lá para a frente, ou se eu poluir algo, estás a ver? Pode não E ter, pode haver reserva funcional nesse sentido, que permita que isso não deixe repercussões. No entanto, o problema é quando nos aproximamos no muito limite. daquele ponto de equilíbrio. É como aquele idoso que tem 89 anos, epá, mas ele estava tão bem e de repente Yeah. foi aquela coisinha, aquela infecção, aquela queda, aquela ida a um hospital, aquela mudança Às vezes é só emoção, aquele estado emocional. mudança de referências, quer dizer, eu conhecia o sítio das coisas e de repente fui para um lar, ou mudou algo, tive um dia no hospital, e mudaram as minhas referências todas e isto é aquele Uhum. clique que faz com que o meu cérebro deixe de conseguir percepcionar o que é que eu tenho que fazer e tomar boas decisões. As referências são muito importantes. Nós somos, pá, 99% dos pensamentos que tu tiveste hoje são iguais aos pensamentos que tiveste Dona. ontem. É. E já faz de ti um gajo extremamente motivado em pensar de forma diferente. Porque é mesmo assim. Pá, vou partilhar contigo. É pá, Isaías, com caneco. Que- Vou partilhar contigo uma crença minha, hum, pá, até porque esta conversa está a ir nestas direções e bora, vamos alimentar isto. Eu tenho uma crença que eu digo assim, pá, quando eu partilho esta crença, eu digo, é aqui que o pessoal vai ter a certeza de que de facto eu sou lunático, maluco ou whatever, da forma que me quiserem rotular. Pá, que é, eu acredito que o ser humano é capaz de voar.
E quando eu digo voar, eu não digo tipo aquele cair. Quando te mandas de um terceiro andar cá para o chão, não estou a dizer se cair, porque muitas vezes o pessoal diz-me assim: pois claro, eu mando de um prédio e vou até ao chão. Tu é capaz de voar fisicamente? Fisicamente, sem acesso a nada. Eu não acho. Ou seja, Eu não estou a dizer eu vou voar, estou a eu dizer. acho que fisicamente isso não é possível. Eu acho que para isso acontecer terias que ter características físicas Uhum. nesta forma como o nosso universo funciona, como a física funciona aqui, Sim, sim, sim. não acho Pá, que seja mas possível. porque, Nem necessário. onde é que eu fundamento isto? Epá, eu Necessário. necessário até curto. Necessário até curti. Até acho que era, poderia ser necessário. Tipo, São Goku, estás a ver, do género. Quero ir até Coimbra, olha, quero ir até aí dar um abraço. Aí tal, andava, oi? Ah, Isto mano, era, eu estava a pensar, se eu quiser ir à casa de banho de repente, como é que eu faço? Agora já percebi, carrego na câmara e isto deixa de. então, tens de carregar na câmera e no microfone, porque Está bem, senão ouve-se ok. tudo. Ok. Epá, às vezes penso, tipo São Goku, estás a ver? Tal, apetece-me aí dar-te um abraço a Coimbra e puf, vou até Não, aí. não vai funcionar assim. Não vai funcionar assim. Isto porque, Não pá, não vamos, sei. mais uma vez, e voltando àquela frase lá de trás, de nós somos seres Espirituais, espirituais tem a experiências ter físicas. experiências físicas, eu acredito é que nós vamos conseguir, se calhar, comunicar sem necessidade De falar. da nossa parte física. E Muito aí, bem. e aí pode não haver barreiras de, de localização, de tempo, Hum, ou seja, no fundo, quando conseguirmos caminhar para a tal percepção da unidade entre as também, pessoas. também. Eu acho que é por aí, Consigo aceitar isso, essa ideia mais do também. que o voar obriga-te a fazer um caminho, eh, não é? Eh, que se pensarmos numa forma evoluída, para que ia estar a fazer aquele caminho todo? Uhum. Não vale a pena. É uma barreira espacial, uma barreira. Sabes que eu penso nisto exatamente dessa forma evolutiva. Tipo, nós utilizamos, em termos de capacidade do nosso cérebro, como estavas a dizer, dos órgãos. Pá, o nosso cérebro usa uma capacidade muito minuta, né? Acreditamos que sim, sim. Não é? É Acreditas que sim. possível que sim. Sim, Pá, o que é sim que seria se e nós é provável que aumentássemos sim. essa Pá, utilização? nós vemos neste comprimento, não é, neste espectro, nós ouvimos em determinado. E há outros sons, como nós sabemos, não Uhum. é preciso. Sim, basta essa questão. Não é? Outros sons, Eu, outras visões. eu vejo diferente, ou nós vemos diferente. Epá, porque é que. Já reparaste, eu posso ver o amarelo, voltando ao amarelo, completamente diferente do que tu vês o amarelo. Só Uhum. que pura e simplesmente lhe chamamos sempre amarelo. Yeah, yeah. Eu posso ver o meu amarelo na E cor do teu azul. mesmo não sendo daltónico. Sim, sim, sim. Mesmo não sendo daltónico. Porquê? Porque nós somos. Pá, vamos pensar no nosso cérebro. O nosso cérebro está a interpretar sinais. Não é? Recebe sinais, desde sinais visuais, sinais de temperatura, de dor, pelos receptores que nós temos em todo lado. E via sistema nervoso central, portanto, a partir dos receptores, tu recebes um impulso e esse impulso chega-te via espinhal medula, passa lá uma mata de núcleos, chega-te a zonas específicas do cérebro que te vai interpretar Yes. aquela informação. Um, uma pessoa que. E o nosso cérebro funciona assim. Quando tens uma disfunção e dás um estímulo num receptor que está disfuncional, a maior parte das vezes, e isso dá para testar até em termos Uhum. físicos, o teu cérebro bloqueia todas as respostas. Porquê? Porque interpreta aquilo como uma agressão, então foca-se naquela zona Claro. do corpo. Portanto, isto é neurologia, não é, não Sim, sim. é, não é livro da Maria, nem nada dessas coisas. Isto É é assim, literalmente um facto, pelo é, menos é até onde. assim, é assim que funciona. Epá, é tão simples quanto isto. Se tu receberes um impacto frontal, por exemplo, basta no nariz, todos os músculos que são anteriores, região anterior do corpo,
até T6 vão relaxar e os da parte posterior vão contrair. Porquê? Porque automaticamente tu vais fazer isto. Portanto, ao fazeres isto e ao testares, por exemplo, um deltoide anterior, o deltoide anterior não vai conseguir fazer aumento de tónus naqueles segundos a seguir. Porquê? Porque o teu cérebro interpretou isto. Foi um impacto, eu tenho que me proteger. E isto é um reflexo neurológico. Exatamente. Assim como os de trás contraem. Abaixo de T6 acontece o contrário. A parte, porquê? Porque se vires, eu tenho que puxar o meu corpo para trás, portanto tenho que balançar. Portanto, vão contrair os músculos anteriores abaixo de T6 e vão relaxar os posteriores. Portanto, isto acontece, isto é a resposta fisiológica. Quando isto não está a acontecer, é porque há alguma disfuncionalidade. E podes ir à procura dessa disfuncionalidade. Portanto, o corpo funciona assim. O corpo funciona numa interpretação de estímulos de receptores. Receptores de temperatura, receptores de pressão, receptores de tudo. Receptores de dor, tudo. Por vias diferentes, e o cérebro foi evoluindo dessa forma. Tu tens a dor fina, por exemplo. A dor fina é transmitida por um determinado tipo de feixe. Curiosamente, uma coisa chamada neoespinhotalâmico, que é engraçado porque neo quer dizer novo, portanto, que não é nada novo, já temos há milhares e milhares, não é? Houve essa evolução, e aquela dor mais difusa é por um páleo, curiosamente, páleo, mais antigo, de espinhotalâmico. Portanto, são transmitidos por vias diferentes, mas não é mais do que uma interpretação desses sinais. E o nosso cérebro está a interpretar esses sinais. E está constantemente. E bloqueia, porque senão derretia, não é? Com tanta informação, bloqueia a grande maioria deles em termos conscientes. Nós não temos consciência de tudo que estamos a ver. E por causa disso é que o nosso cérebro também nos prega partidas, não é? De olharmos para algo e ver, reconhecer determinadas coisas, porque o cérebro, como recebe tantos receptores, tem que estar sempre em modo de poupança de energia. Claro. Né? E ao estar, vai fazer o quê? Vai fazer o caminho que já fez. Por isso é que às vezes é tão difícil, muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, é difícil mudar de caminho. Porque tu já estás habituado a ir por aquele caminho. Sim. Portanto, naturalmente o cérebro vai por ali. A minha vida corre uma desgraça e tal. Pá, porquê? Porque eu, ao longo do tempo, aquela via, que era um caminho de cabras, passou a ser Autoestrada. uma autoestrada e é preciso explicar às pessoas que não tem mal nenhum fazer aquele caminho porque é o que o cérebro vai fazer. A única coisa que eu tenho que fazer é sair na primeira saída. É a mesma coisa que eu faria se tivesse a ir para o Porto, aliás, tivesse a ir para Aveiro e desse para mim em Santa Maria da Feira. O que é que eu ia ter que fazer? Sair na primeira saída. Às vezes que forem precisas. E a pouco e pouco. E é explicar isto às pessoas, não com um peso. Isto não precisa de ser penoso. Claro, vamos gastar mais combustível, vamos gastar mais dinheiro em portagens, vamos fazer essas coisas, mas vamos aceitar isso. Se isto está a acontecer, é porque se calhar eu tenho que alterar isso. E de uma forma tranquila, sair na primeira saída. E voltar a sair e sair as vezes que forem precisas, sem me penalizar por isso. Porque isto não é uma guerra. Isto é uma construção e é um caminho e é o encontrar-me e muitas das vezes aquelas situações são situações que nos surgem, muitas das vezes porque nós pretendemos que surjam. Quantidade de vezes que uma pessoa diz assim, eu para a próxima vez que me acontecer isto, eu vou agir desta e desta e desta maneira. Ok. Já estás a supor que vai acontecer. E vai. Porquê? Porque eu defino-me como uma pessoa que perante aquelas situações eu vou agir daquela maneira. Até porque naquele dia podem-me acontecer 10 situações, só que eu só estou a olhar para uma, que é aquela que eu quero que aconteça. Exatamente. E ao acontecer aquela, das duas uma, ou eu passei a agir como me defini, ou então não passei. E enquanto não passar, eu vou continuar a poder ter aquela experiência de forma a definir-me da forma como eu digo que agora sou. Pronto. E enquanto isso não acontecer, andamos ali em looping. Disseste uma coisa que há pouco estava-me aqui a ressoar algo muito interessante,
que é, de facto, no nosso sistema, tem tudo a ver com isto, né? Com estímulos, com receptores que recebem esses estímulos e depois Claro. processos internos, desde o estímulo até a ação. Epá, e é muito giro perceber o quê? Onde é que depois entra aqui uma cena chamada espírito, né? Ou seja, os receptores físicos estão aqueles, estão no corpito e tal, né? E onde é que está aqui o receptor espírito? Aquele feeling que nós temos quando não sabemos explicar nada, mas de facto que temos. Opa, às vezes está naquele. Nós às vezes achamos que não sabemos, nós temos muita informação, só que não. Não precisamos conscientemente. Exatamente, nós temos muitas coisas que vimos, muitas coisas. Como é que se cria um trauma, por exemplo? Não é? Aconteceu-nos determinada coisa. A dada altura tu já não associas a esse trauma, não é? Até porque a mente, como quer economizar energia e sabe que a dor, o Vai sofrimento funcionar a gasta muita outro nível. energia, ela Vai vai tipo funcionar, vai bloquear vai essa funcionar a memória. outro nível. Mais uma vez vamos às tais leis que falámos no início, não é? Do hermetismo. Tu, para resolveres isso não pode ser ao mesmo nível. Claro. Tens que perceber onde é que está. Até porque tu tens que, para chegar a um trauma, tens que descascar ao ponto de conseguires encontrar o que é que criou esse trauma. Porque o trauma tem que ser identificado e depois tem que ser substituído, porque a natureza tem horror ao vazio, não é? Portanto, ele não vai tirar de lá uma coisa se não puder colocar lá outra. Exatamente. E o nosso cérebro vai funcionar assim. Há um livro Exatamente. engraçado do Código da Inteligência do Augusto Cury que fala muito disso. Falaste desse livro, ainda eu morava contigo aí. Ainda eu morava aí. Mas esse livro é muito giro sobre como é que se cria o trauma, como é que se cria. Acontece-nos. Mesmo o nosso corpo físico reage dessa forma. Se eu tive uma vez um acidente em que levei um embate lateral do lado direito e que houve uma travagem e a seguir ouvi uma buzina e depois é que levei com o carro e a minha cabeça fez isto rapidamente antes de levar com o carro. Se me acontecer eu fazer isto rapidamente, o meu corpo vai reagir. Porquê? Porque o meu cérebro, numa forma de preservação, sabe que houve um dia em que aqueles receptores musculares e que aqueles fusos reagiram daquela maneira e que a seguir a minha sobrevivência esteve em causa. Então, mal te fazes isso, ele vai entrar em alerta Reagir. máximo. Exatamente, pode reagir daquela maneira. E das duas, uma, ou eu passo dessa percepção inconsciente a uma percepção consciente e depois trabalho sobre isso, e aí tenho que substituir, como estava a dizer, temos que substituir esse trauma de uma forma consciente e criar novas autoestradas, ou então o cérebro vai continuar a fazer aquele trajeto. É inevitável. É preservação. Portanto, há muita coisa. Há um livro engraçado chamado, como é que ele se chama? Animal Social, em que quase que o nosso inconsciente, quando nós vemos uma pessoa, quase que em 30 segundos conseguimos ter uma opinião sobre ela. Mas não temos dados nenhuns. Não é? Não temos dados nenhuns. Porquê? Porque... Vocês como associação. Começa a associar aquilo. Tens aí uma testa a brilhar fantasticamente. Olha para isso, um brilho magnífico. E o meu cérebro, ainda ficou melhor. E o meu cérebro vai automaticamente perceber todas as testas que já viu a brilhar e vai-te associar com elas. E vai associar nomes, vai associar sensações que teve, determinadas coisas que foram, determinados gestos, vai associar isso. Isso é brutal. Foi o que fiz. Olha, estamos a bater 1 hora. Muito provavelmente isto vai cair e voltamos a entrar só para fazermos o fecho. Vamos meter aqui o pão de cima. Sr. Pedro, o pão de cima é muito simples. A fatia do pão, para fecharmos aqui a sanduíche, esta sanduíche foi super rica, foi brutal, consiste em 21 perguntas, encaras? 21? Uhum. Está bem, porquê 21? É o número de dígitos do NIB? É.
Pá, Só olha, 21 dígitos. porque isto foi evoluindo e evoluindo até que chegou a 21. Tipo, Tá até à bom. semana passada eram 20. Ok. Só que depois eu fiz uma live com uma pessoa que me falou em podcast e eu pensei assim, isso também é uma pergunta muito fixe, podcasts. Tendo em conta que o Gente Vale a Pena agora é um podcast. Então vamos lá. Ó Pedro, qual é que é o teu segundo nome? Renato. O teu segundo nome é Renato. Pedro Por isso é que tens uma fênix tatuado no corpo, também renasce. O significado do nome Renato é renascer. Não fazia a mínima ideia. Nato, não é? Nato é nascimento. Renato volta a nascer. Renascimento. Fogo. As coisas que um gajo aprende contigo, Pedro. Estás a ver? Por isso é que tu és o gajo mais inteligente que eu conheço. Não sou nada. Não é Deixa lá isso. por falarmos aqui em canais de ligação entre neuronais e não sei o quê e mandaste uns bitites também sobre anestesia e Não, mas isso é a medicina e minha tal. vida, quer dizer, isso é a minha profissão. Portanto, não, Pá, não é nada mas que. não é por causa disso. Não é por causa disso. É porque aí tal Renato. Para mim a verdadeira inteligência é essa. Renato é renascer. Muito bom. Olha, quais é que são aqueles hábitos? Ou aqueles hábitos que tu tens e que não dispensas diariamente? As suas autoestradas. Eu não sou um gajo de muitos hábitos. Hum. Pá, durmo todos os dias, como todos os dias. Ou seja, tento, mas sim, que há alguns hábitos que eu acho que me fariam evoluir, mas que não os consigo. Eu gostava de conseguir meditar todos os dias, gostava de conseguir fazer um bocadinho de exercício todos os dias. Todos os dias não, mas, mas com mais frequência. Gostava de ler todos os dias, mas nem sempre consigo. Eu acho que o hábito consegue trazer-nos a sítios melhores quando são bons hábitos, claro. Hum. Mas às vezes luto um bocado para os ter e não sou muito bem sucedido nesses. Por acaso há um livro, pá, dos livros que eu li de hábitos, sem dúvida este para mim é o melhor, que é o Hábitos Sim, Atómicos, de James Clear. tenho aí. Sim. Pá, e ele consegue descomplicar. Pá, tinhas um que era do Charles Duhigg, que era a força do hábito, pá, que é muito pesado. É uma coisa que para ler aquilo é muito técnico, muito pesado. Interessante, fantástico, mas pesadão. Pá, o James Clear pegou nesse livro e evoluiu. Tornou-o simples, acessível e muito prático. Epá, é que está ali numa cena brutal. Eu tenho isso, então olha, agora nas férias vou ler isso. Vale muito a pena. Olha, como é que seria para ti um dia perfeito, Pedro? Opá, não tenho propriamente. Eu tenho dificuldade em ver a perfeição. Uma perfeição. Eu acho que há tantas perfeições que pá, não, isso não existe. Até porque um dia há um ensinamento engraçado do Eckhart Tolle, falámos há bocado, em que ele diz que tudo o que não é, tudo o que é mutável não é verdadeiro. E não é a essência da coisa. E nesse tal dia perfeito, nós iríamos aqui estar a identificar coisas que são mutáveis, portanto, não são a verdadeira essência. Não sendo a verdadeira essência, não têm grande. Das duas, uma, ou vais para um plano em que dizes há várias formas de ser perfeito, não é? Um dia perfeito também, porventura, nesta fase da minha vida, aí está, vai mudar. Será o dia em que pressuponho que vai haver uma amanhã também. Uh, e que eu consiga continuar um bocadinho essa evolução. Não são definições que não. Oh, brutal, brutal. Olha, tens algum sonho que possas partilhar?
tenho montes de sonhos. Conhecer a minha essência, conhecer o pensamento de Deus, são esses. Encontrar-me, conseguir ser uno, ajudar. Pá, o sonho, olha, que há um tempo estava a dizer, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, aquela conversa que às vezes temos, o que é que fazias? Eu seria diretor de uma escola. Que top. Era aquilo que eu gostaria E já de. agora, por acaso, olha, fiz uma live aqui com um gajo brutal, o João Mateus. Ele agora, pá, foi um puto, um miúdo que eu conheci numa formação de coaching. Pá, e ele agora é professor numa universidade online americana. Epá, não é uma universidade, desculpa, é uma escola. E o conceito da escola é completamente diferente do conceito tradicional. Ou seja, é um conceito de reflexão, em que o papel do professor é ser mediador. Ele entrega um tema de reflexão e depois é mediador da reflexão dessa aula, estás a ver? Em que é o que ele diz: atenção, é tudo aberto, em que quem dirige a direção da reflexão, quem leva, são os alunos. Por exemplo, foi o que ele disse: pá, no outro dia houve um livro, li um livro e íamos estudar sobre um tema X. E eu levava aquilo preparado e vamos refletir sobre este tema. Acontece que os miúdos começaram a refletir por outro caminho e nós fomos por esse caminho porque também ia acrescentar muito ao tema da. Vou-te contar uma história minha. Eu uma vez fiz um teste de português, É, de interpretação, no ciclo. Não me lembro em que ano foi. Portanto, aquilo era o entre quinto ou quinta. sexto ano. É. E quando recebi o teste, tinha zero. Tive zero. Tive zero. A professora dizia que. Lembro-me dela dizer: eu não percebo o que é que tu escreveste. Mas eu respondia tudo. Eu respondia aquilo tudo. Eu adorava ter esse teste. Eu lembro-me que aquilo era um texto chamado Impressões Digitais. Só me lembro disso. Opá, eu interpretei aquilo, pelo visto, de uma forma completamente diferente. Eu só obtive a resposta a isso uns anos mais tarde, já na faculdade, quando acho que era de um escritor português. Havia um texto dele que tinha estado a ser discutido na aula e a filha desse escritor era professora. Então chegou a casa e disse ao pai: olha, hoje estivemos a debater um texto teu e falámos disto e disto. E o pai respondeu: olha, nunca tinha pensado nisso, que engraçado. Um, e isso é giro. Opa, e acontece muito, não? Opa, as pessoas pensam de forma completamente diferente. Cada vez eu estou mais convencido disso. Uh, e é essa aceitação que é uma luta constante. É conseguir perceber que aquela pessoa vai pensar de forma diferente. Não adianta muito tentar mudar o pensamento dela, só os mecanismos para o fazer. Exatamente. Exatamente. Porque passa muito, e a escola passa muito por transmitir esses alicerces às crianças, porque eu acho que é aí que se consegue fazer a verdadeira diferença. É. Nós temos que conseguir melhorar quem está à nossa volta. Sem Ou dúvida. dar-lhes ferramentas para. Uhum. É, sem dúvida. Perdão. Então, olha o Pedro Trincão com uma escola. Eu gostava imenso, gostava, pá, porque acho que é aí que se consegue intervir. Eh, Percebes? É aí Sim? que. É, se queres fazer a diferença, começa pelo alicerce, Eu, né? E o eu alicerce. acho que é, É. e o alicerce é esse. E depois não é só isso, é que tu não educas só os filhos. Porque uma das Uhum. coisas que poderia ser feita e podia ser aproveitada neste momento, tu estás cada vez a receber mais pessoas que vêm de outras culturas, com outros hábitos, em Portugal. Pá, eu dei, Tu não vais, eu dei uma palestra numa escola secundária o mês passado. Naquela palestra estavam 21 nacionalidades. tu não vais conseguir fazer a educação dos pais. Mas nós pensamos sempre numa educação descendente, Hum, mas nós temos que começar a pensar numa educação ascendente, porque é aí que nós vamos conseguir intervir e dar a essas crianças conhecimentos, e alicerces, porque são diferentes, quer dizer, há crianças que nos vão chegar aqui e viram coisas completamente sem dúvida. que nós nem Sem imaginamos. dúvida. Portanto,
a forma daquele cérebro pensar é diferente. Portanto, E ou lhes válido. dás, E válido. claro, E igualmente válido. claro, muito válido, e ou lhes dás essas diretrizes novas, esse conhecimento, esses ensinamentos, e aproveitas para lhe transmitir também a cultura, não é? Já dizias que era o Churchill, se não. Porque é que durante a guerra continuávamos a ter os teatros abertos e quando estávamos em guerra? Ele dizia, se não for para manter a nossa cultura, nem sequer vale a pena estarmos em guerra. Sem dúvida. Nem sequer vale a Exatamente. pena. Hum, e são essas bases que é importante fazermos passar. E se tu educares a criança vai educar o pai. É. É verdade. Vai, É verdade. Não é só descendente, também é ascendente. claro. E se quisermos, se alguém tiver alguma questão, pode ser educação de forma descendente e pode ser influência de forma ascendente, o que quiserem. Né? Sim. Olha, o que é que dá prazer, Pedro? Para respirar. Respirar dá-me um prazer tremendo. Eh, estas coisas, quando eu consigo, que não é muito frequente, mas quando eu consigo algum deslumbre sobre a nossa essência, sobre a minha essência, as coisas que me dão prazer são essas. São sentir que estou a ter a tal experiência Hum, física que me possibilita aproximar dessa essência. é, muito fixe. Olha, próxima questão é fixe para ti, até porque tu gostas de desporto. E nem falámos de desporto nesta conversa. Olha, se a vida fosse um jogo, Trincão, quais é que seriam três regras fundamentais para ti nesse jogo? A justiça, a transparência, a solidariedade. Brutal. Tens algum super-herói preferido? Não, Não. eu não tenho ídolos. Não, podia ser. Não, estou aqui a falar mesmo de geeks, meu. Estou aqui a falar mesmo daqueles super-heróis da Não, Marvel, não. não. Ok. Por causa disso. Nem os conheço bem. Pois, pá, yeah, eu sou super Passa, fã. Sou pode super passar fã. por aí, eu não sei as características deles. Portanto, Pois, exato. Tu és mais. Lá está, tu és mais desporto, desporto, desporto. Tu és uma enciclopédia de desporto. Pá. Olha, referências tuas, referências como no em relação aqui. que tu quiseres. Pá, referências na minha construção. Pá, aqueles livros que fomos falando aqui, por exemplo, esses autores. eh, os meus pais, invariavelmente. Pá, depois há também, na profissão, por exemplo, tive, recordo assim rapidamente, quatro, cinco referências. Eh, tive algumas, felizmente ainda tenho, outras já faleceram, colegas meus. Eh, e a maior parte das vezes pela humanidade que tinham, pela. Hum, Olha, aí, por exemplo, destes que estava a dizer, facilmente encontravas as tais vale a pessoas que pena. eu deixava de ser. Mas sim, opá, um tipo como o professor Sarmento, que era da medicina intensiva de Gaia, Cano, Schuch, Vítor Campos, Dr. Gilásio, que diziam frases do Vítor Coelho, que diziam frases que foram ficando. O Dr. Gilásio dizia muitas vezes: olha, nunca te arrependas de fazer o bem. Que é uma coisa muito gira, ao mesmo tempo parece esquisito, não é? Mas arrependas de fazer o bem como? Não há nada pior, não é? Um gajo faz o bem e depois é preciso um sentimento agreste para depois um gajo se arrepender de ter feito o Hum, bem, não é? Mas hum. ai, porque ele não merece, ou não sei o quê. E, no fundo é isto: nunca te arrependas, não te Exatamente. preocupes. Faz e não te arrependas. Mas, isso é. Lembro-me do Como. Vítor Campos uma vez, opá, um ensinamento tão básico, tão básico. Eu era interno de anestesia e o Vítor Campos ligou do Bloco Central, eu estava em celas, para falar com a anestesista que estava lá. Eu era interno do primeiro ano.
Ele ligou, lá me deu o recado para eu falar com a doutora Isabel Galgadinho. Eu lá dei ok, tudo bem, eu já vou dizer. E a chamada, pronto, a chamada foi abaixo. Passado 5 segundos toca o telefone outra vez. Atendo o telefone. Pedro, olha, a chamada foi abaixo, não fui eu que desliguei, pá, obrigado. Pronto. Epá, é tão Sorte. poderoso. É tão poderoso. Aquilo. Porque tu, quando tens tipos destes que vês como referências, tu não podes agir de outra forma. E a liderança é isso. A liderança é mostrar como é que se faz. Nessas pequenas coisas, né? Claro, Nessa. claro, claro. O Vítor Coelho, ele tinha uma expressão muito engraçada sobre o ouvir. Sobre o ouvir, quando nós estamos em silêncio, estamos naquele silêncio ativo do ouvir, não é? E ele dizia muitas das vezes, às vezes é preciso alugar o ouvido. Ele dizia, às vezes é preciso alugar o ouvido. Aluga ali o ouvido. As pessoas às vezes não querem a solução dos problemas, querem desabafar, querem alguém que as ouça. É. Porque a solução dos problemas eles sabem. Até ficam irritados se lhes dás a solução. Porque eles já sabem. Exato, porque quando nós damos essa solução, e é mesmo isso, tu tens a solução do problema, vens ter comigo para desabafar, e eu dou-te a solução do teu problema, eu estou a reforçar a A tua tua incapacidade, frustração. a tua incapacidade de E, agir. exatamente, a incapacidade de agir, porque eu estou-te a dizer o óbvio, muitas Claro. vezes, não Não é? vale a pena. Exato, Não vale exato. a pena. Daí que, pá, olha, esse já foi um ensinamento que a vida me trouxe. Que é, muitas das vezes, quando alguém vem desabafar comigo, eu pergunto, olha, queres resolver ou queres só desabafar? É só para eu saber de que forma é que eu vou estar aqui presente contigo. Há um exercício também engraçado que uso com frequência que é pôr a pessoa a conversar com ela própria. Ou seja, a Maria, o que a Maria de 80 anos diria a Maria com 25 sobre Uhum. este Sim, problema? sim, 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 sim. Pronto. Às vezes é o suficiente, mas não se esgotar naquela resposta, não sei, eu lá, não sei o quê. Claro, isso é o primeiro Não, mecanismo. descascar. Então, olha, muito provavelmente também não estás aí super familiarizado com a cultura Harry Potter, portanto, vou-te fazer. Mas diz. Não, vou-te fazer um pré-frame. Assim, pá, na cultura Harry Potter, tens o sábio da história, chama-se Albus Dumbledore. Sim. Pá, imagina assim um senhor para as suas centenas de anos, estás a ver? Também muito sábio e cheio de O que é memórias, que lhe pá. Alguém, perguntavas? não é? Não. É. Imagina, ele tem uma coisa que é muito fixe, chamada pensatório. O que é o pensatório? É uma espécie, estás a ver nas igrejas, aquelas coisas onde onde está a água benta, aqueles recipientes onde está a água benta, um pé Sim, direito em pedra, sim, com a solução aquosa lá dentro. É algo muito parecido a isso, em que tem uma capacidade, tem uma característica, esse pensatório, que é, ele tira as memórias dele, coloca nessa solução aquosa e quando emerge a cabeça nessa solução aquosa, automaticamente é catapultado para uma experiência 4D dessa memória. Ou seja, o objetivo não é alterar o passado, não é viajar no tempo, o objetivo é simplesmente ver aquela memória e teres acesso aos estímulos todos que ativam os teus receptores da mesma forma que ativaram naquela altura. sim, Estás a ver? sim. Tendo em conta este pré-frame, a minha questão para ti é, Sr. Pedro, se tivesses um pensatório, que memória é que tu decidirias neste momento reviver? Não sei, não. Eu acho que não tive, felizmente, na minha vida, situações traumáticas Uhum. ao ponto de ter que ir lá atrás. Felizmente, os meus pais continuam vivos. A minha esposa e a minha filha, a mesma coisa. Continuo a poder partilhar esses momentos com eles. Portanto, não. Isto é um fio condutor, muito. Não há. hum, não há
Não, Ok. não ia lá, não ia gastar créditos. Não é? Ia perguntar, posso guardar isto para mais tarde? Claro, faz muito bem. Olha, se pudesse jantar com qualquer pessoa da história da humanidade, com quem? Jesus Cristo. Porquê? Opá, porque acho que o gajo deve ter sido uma cabeça fenomenal. Olha, Adorava conseguir tu perceber. que gostas de Augusto Cury, Sim, epá, ele, sim. ele tem três Tem. livros Tem. brilhantes sobre Jesus Cristo. Sim, o homem mais inteligente O homem mais da. inteligente, o Sim, maior líder que já sim, existiu e sim. o homem mais feliz da história. São muito giros, são. Mas também para perceber, porque a história foi muito adulterada por homens, não Claro. é? Mas parece-me que de facto terá sido uma pessoa com características ímpares, e eu gostaria de o poder conversar, de Uhum. poder estar um bocado a perceber, cenas como onde é que tu andaste dos 13 aos 30, porque muito do que tu dizes parecem aquelas cenas pagãs, olha, do Egito, por exemplo. Foi aí E tu foste onde é que foste buscar essas buscar ideias. isto, como é que como é que pensas, no fundo, como é que pensas? E também, e depois também eram respostas brutais, não é? Porque a humanidade toda não sabe. Portanto, Yeah. seria uma. Tanto com esse como com Buda, como com. Também havia de ser uma Aham. conversa fantástica e só ia ter pena que acabasse. Eu acho que ia fazer um daqueles jantares gourmets Tipo, de experimentação daqueles. ou então daquelas cenas tipo um jantar, tipo evento, e um daqueles eventos tipo casamento cigano, que dura tipo um Porque porradão de dias. porque haveria muita coisa que gostava É. de perguntar, gostava de. E é tanta pena que a gente não consiga fazer isso, não é? Mas se ninguém conseguiu é porque não há hipótese de o fazer, não é? Yeah, yeah. Olha, o que é que faz Mas rir à sim, gargalhada? não sei, às vezes são as coisas mais estúpidas. Eh, são momentos, são momentos. Não, eu rimo todos os dias. Eh, Rimo todos os dias, o que faz com que na oscilação que estávamos a falar, na outra tal lei, eu não chego a um extremo. Como vou rindo todos os dias, oscilo menos e não é preciso rir à gargalhada, mas também não choro desesperado. Eh, Giro, giro, percebi. Muito fixe. Olha, e o que é que te faz chorar de alegria? Nada, nada. Mas eu durante anos não chorei. Não chorei. Agora, tendo uma. Eu acho que é a partir do momento em que tenho a Madalena. Quando me dou um bocadinho a pensar o sofrimento que existe e que tantas crianças têm e que já dei por mim a chorar. Hum. Oh, oh. Tranquilamente, sozinho, mas sim, e fundamentalmente para aquela impotência de quase de, de implorar que a experiência que aquele ser está a ter possa ter algum significado, porque senão nós somos muito fracos. Como o ser humano é muito fraco, está num grau de evolução muito, muito básico ainda. E é pena, mas tem essas características, não é? Parece que tem que andar sempre em conflito, parece Hum. que tem. Isso parece por E, algum é- e é motivo. o, é o ciclo, pá. O ciclo é um bocadinho irritante o facto de ser cíclico. Parece que andamos aqui sempre a bater.
Aquela Sim, iminência de vai evoluir, vai evoluir, mas, vai evoluir, mas não, ok, não evolui. mas isso nem é um ciclo, porque um ciclo ainda era algo que nos faria, ok, tudo bem, temos um grau de evolução, depois acontece alguma coisa e vimos cá abaixo. Nem acontece assim. Ou então acontece a uma esfera macro e nós que estamos a viver esta esfera micro não nos apercebemos. Também é possível. Que eu, eu quero acreditar que seja a realidade. Pode ser. Yeah. Prefiro acreditar que seja essa a realidade. Olha, e o que é que te irrita? O que é que te faz passar da marmita, Pedro? O desrespeito, meu. Mas eu devia ser mais calmo. Por acaso, Epá, ainda hoje, nunca te vi passar da marmita. mas sim, sim. Ah, ok. Às vezes irrito-me e nos últimos tempos tem-me irritado mais. E eu acho que tem a ver com. Eu acho que nos últimos anos, um bocadinho pós-confinamento, as pessoas afastaram-se um bocado. Uhum. E o relacionamento interpessoal passou a ser mais distante. As pessoas gostam. Há olha, por exemplo, uma frase de um antigo diretor meu que dizia que a anestesia tem de estar sempre do lado da solução e nunca do problema. E é uma frase engraçada e quem diz da anestesia diz tudo o resto. E cada vez as pessoas estão menos do lado da solução. Parece que não lhes apetece solucionar problemas. Parece que criaram muitas barreiras. Eu acho que aquela cena dos 2 metros Fico. criou uma barreira empírica na cabeça das pessoas. Então não conseguem ultrapassar isso. Eu saio àquela hora, tenho que sair àquela hora. Eu só faço isto porque não posso fazer aquilo. E porventura, se calhar eu sou um privilegiado porque a profissão que vou tendo, a saúde que vou tendo, a família que vou tendo, tudo isso dá-me estabilidade. Eu não sei a vida dos outros, não é? Claro. E às vezes o que fez construir aquele pensamento. Mas eu acho que as pessoas estão muito afastadas, opá, não querem pensar, não querem evoluir. E isso irrita-me. Mas não é culpa delas, não é culpa Sim, sim, delas. sim. É, Até porque o que nos irrita permanece, não é? É como o que julgamos, não hum, é? O que julgamos permanece. Portanto, eu ando a julgar muito. Julgo eu. passa a redundância de julgar muito. Julgo eu. Olha, e a pergunta da praxe para mim. Pedro, o que é felicidade para ti? E paz. Eu acho que a paz, mais uma vez, voltamos sempre à mesma conversa. O aproximar da essência, isso é a felicidade, o ser um com os outros. O, é isso. Isso é o que transmite paz. E quando consegues isso é algo que não é mutável. A felicidade tem que se basear em coisas que não mudem. Porque se muda, não é verdadeiro. É só uma percepção. E o, e o que não muda é a nossa essência. A nossa essência é esse ser um com Estou-me a outros. rir, eu estou-me É a a rir felicidade. porque isso é exatamente para mim também a minha definição de felicidade é essa. É a nossa essência. Ponto. Está muito bom. Mas, Olha, pelo que é que tu és grato, Pedro? opa, por esta experiência que estou aqui a ter. Por isso, a gratidão é uma coisa muito, muito boa. É um sentimento muito, Uhum. muito, muito bom. É uma experiência muito boa de se ter. E, mais uma vez, neurologicamente isso consegue ser demonstrado. Uma pessoa com um sentimento de gratidão, se fizeres um, uma ressonância funcional, por exemplo, as áreas do cérebro que são estimuladas quando estás a ter esse tipo de pensamento, é quase um fogo de artifício Yeah. cerebral. Tens o, Portanto, está tudo ali a ser ganhas, muito, muito estimulado. Portanto, é algo que faz. E o estímulo cerebral de várias áreas quer dizer que há
há coisas a conectarem. Exato. Portanto, e em conjunto trabalham melhor, não é? Exatamente. Pá, muito fixe. Por acaso, agora não me estou a recordar o nome dele. O homem considerado mais feliz do mundo é um monge budista, Sim, porque consegue chegar a consegue. níveis de frequência cerebrais, pá, ridículos e alcançados por pouca gente no mundo. Até isso é giro. Há um americano chamado Joe Dispenza que Uhum. trabalha muito a ciência da meditação e como chegar a determinados tipos de ondas cerebrais um, e é engraçado, é engraçado. É, um, é, é uma forma gira, é uma forma de trazer ciência para Uhum. aquilo que, Para que nós para as não. culturas ocidentais. Orientais, neste caso. Não é? Olha, vamos reta final. Filme ou filmes que te tocaram e que dizem alguma coisa. A vida é bela. Roberto Benigni. Eu não vejo muitos filmes, pá. Não vejo mesmo muitos filmes. Tens mais. Eu não me lembro Se do te dizer último assim, vá, livro. jogo de futebol ou de basquete marcante da tua vida. Esta inventei agora. Não há, não há. Não há. Eu gosto de esporte, sou sportinguista, como tu sabes. eh, mas não é. Uhum. É que, O giro daquilo é trazer emoções, pronto, e essa parte é engraçada, mas dizer mal dos outros e bem dos nossos e a pessoa libertar-se, é para isso que aquilo serve, é. não é. Olha, tens alguma série que gostes? Não. Não? As séries que eu gostava em criança, e mesmo agora, são as séries cómicas. Gostava do Seinfeld, gostava desse tipo de. Porque eu acho o humor. Há bocado estavas a falar de inteligência. E eu acho que só consegue fazer humor quem é inteligente. Mesmo. Gostava dessas séries. Um personagem que eu gostava muito era o Michael J. Fox naquela do Uma Família às Direitas, acho Hum. eu, que sai aos seus, era assim um título desses. Gostava imenso da personagem daquele humor. Uh, Gostava imenso. E fundamentalmente eram séries de humor que eu via. As outras não me chamavam a atenção. Não, É. não. E neste momento, as séries, para mim, nesta fase da minha vida, são uma perda de tempo. Não consigo ir buscar emoções para aquele tempo investido Sim, a sim, ver sim, sim. aquilo. Yeah. Yeah. Compreensível. Olha, podcast. Tens algum podcast que Não, ouças? Não? Tu não. vês Eu, eu, eu como sabes, o meu ginásio mental é a Mind Valley. Né? E tenho a assinatura da Mind Valley e pronto, e vou fazendo cursos de lá. lá. Boa. Livros. Já foste falando aí alguns, o Conversas com Deus, já falaste da. Este Caibali, na Giro, por exemplo, agora. Vou sempre lendo coisas diferentes e a dada altura já nem sei bem onde é que li. Ficas com o conhecimento aí retido a pairar. Sim, sim. Olha, última questão, Pedro. Quem é que tu achas? Mas ler é um superpoder. Ler, Leram-se. porque uma pessoa conseguir, numa semana, às vezes, ler o pensamento de alguém que às vezes teve uma vida inteira para Sim, sim. conseguir Sim. espremer aquilo daquela maneira, olha, um dos cursos que eu fiz na Mind Valley foi precisamente um curso de leitura rápida. Um gajo chamado Jim Quick. Sim. Quando andava a fazer o curso, tripliquei a velocidade de leitura. Tripliquei. Yeah. Eu fiz um de um Jonathan. Pá, yeah. É muito fixe isso. E mantiveste? A leitura Sim. rápida.
Eu não tenho lido ultimamente, tenho andado, por causa da parte profissional, tenho andado a estudar, o que tenho andado a estudar não me dá para ler tanto quanto gostaria. Ok. Pronto, mas por causa disso, Hum. não sei, agora tenho que Por pegar acaso, agora. por acaso também fiz um curso nesse sentido, não do Jim Quick, mas de outro gajo, Jonathan Lewis. Yeah, acho que é esse. É Jonathan, não sei se é Lewis o final, o último. E o curso foi muito interessante, por acaso, foi muito porreiro. Foi na Udemy, yeah, foi na Udemy, na Universidade Online. Olha, última questão, Pedro. Quem é que tu amas e como é que tu demonstras? Epá, eu acho, mais uma vez, somos muito restritivos outra vez na definição do amar. Uhum. É suposto, nós temos capacidade de amar tudo o que mexe, quase. Eh, Agora, se a pergunta for aquela mais básica, de se viesse uma bala à frente Quem, quem é que tu de quem tiras? é que metias, pronto, da Madalena, ponto final, que é a minha filha. Eh, Portanto, isso nem sequer há um segundo pensamento. Mas muitas vezes penso, isso é legítimo. Então, se houvesse duas crianças, ou três crianças, não é? Mas como é que o demonstram? Pá, não o demonstro bem. Não o demonstro como esse sentimento merece ser demonstrado. Não o demonstro. Ok. Devia demonstrar de uma forma muito mais. Pá, com amor, é mesmo isso, não é? E amor para mim é essa conexão entre pessoas. Agora, depois a questão de demonstrar, tu podes demonstrar da maneira que quiseres, mas se para a outra pessoa essa não for a demonstração correta, ela também não vai entender, não é? Há determinadas frases, determinadas preocupações, que até podem ser amor, Sim. mas, mas que a outra pessoa não interpreta dessa maneira. Para além de que os, as extensões do amor são muito diferentes. São, são muito diferentes. É difícil demonstrar porque tu tens de demonstrar da maneira que a outra pessoa vai entender. É Ao, exatamente. ao, ao nível que nós estamos. Mas é importante, pelo menos dizer. Dizer é importante. Para que Uhum. a outra pessoa perceba que pelo menos quando está a sair daqui sai com amor, mas quando lá chega é que se calhar não. Pá, mas eu gostava de viver muito mais em amor. Porque acho que, mais uma vez, voltamos à parte básica. É o Deus é isso. É a definição maior de Deus. Portanto, se conseguisses ter essa demonstração é o melhor. Mas às vezes, para que outro evolua, tem que, tem que passar por outras experiências. Nós ainda não estamos num ponto em que possamos viver só de amor. Aliás, se vivêssemos só de amor, se o amor bastasse, não fossem precisas dessas experiências, Deus não se tinha dividido. Exato. Exato. Fogo. Epá, olha, magnífico. Pedro, gratidão imensa por esta conversa. Não precisas, não precisas. É preciso, preciso. Obrigado eu, porque a maior parte das vezes que nós aprendemos coisas é mandar ideias cá para fora. É, Até porque onde haver coisas que eu disse aqui que vão ressoar, isto vai continuar a vibrar. uhum, E porventura, amanhã, quando acordar, vai haver uma ideia melhor, vai haver uma resposta melhor para algumas destas perguntas. exatamente. E é nisto Mas que que eu nós nos gosto de pensar. aproximamos. Yeah. Há um filme, pá, eu adoro filmes e yeah, eu vejo muitos filmes. E há um filme da treta, pá, com Matthew McConaughey, que é o Tesouro Encalhado. Pá, é um
filme daqueles mesmo de. É uma comédia romântica e é um daqueles filmes mesmo de domingo à tarde. Mesmo daqueles filmes que tu vês, mesmo só por ver, estás a ver? Epá, só que o filme tem uma metáfora que eu adoro aquela metáfora para ver os meandros da nossa mente. Que é, pá, como é que tu descobres tesouros no fundo do mar? Estás a ver? Pá, então basicamente eles andam lá com o sonar, né? Primeiro andam lá a brincar com o sonar. Estás a ver? Onde é que está? Onde é que está aqui algum tipo de metal? Quando descobrem metal, pá, a primeira coisa que eles fazem é ancorar, para não perderem aquele lugar. Logo a seguir, colocam ventoinhas gigantes nas traseiras do barco, viram-nas para o fundo do mar, ligam aquilo tudo para levantar a areia do fundo do mar. E depois tem que fazer uma coisa muito interessante, que é esperar que a areia volte a assentar, porque aquilo fica tudo difuso, fica tudo sujo, ah, e tem que esperar que a areia volte a assentar. Quando a areia volta a assentar, então é que eles vão ver se de facto o que descobriram era lixo ou é ouro. Estás a ver? Pá, e eu gosto muito desta metáfora para isso que estás a dizer, para a nossa mente. Ou seja, quando nós estamos ou a dissertar, ou a refletir, ou, ou a questionarem-nos de forma, ou em terapia, ou em sessões, whatever o que for, vai, vai haver um momento em que se liberta muita confusão. Logo a areia está ali toda a pairar, e não sei o quê, não é? E depois é preciso deixar que a areia assente para perceber se aquilo era uma grande ideia, é ouro, ou se é tipo, ok, isto era só mais uma ideia parva que às vezes eu tenho e está tudo certo. Pá, eu gosto muito desta metáfora e, pá, e usei um bocadinho a ver esse filme e, pá, é muito fixe, é muito porreiro. Epá, Pedro, olha, obrigado e obrigado por este Fica bem. serão e por este momento, mesmo, mesmo. E Boa fico, noite. sou muito feliz por te conhecer, pá. É? Não, não elogios, não vale a pena, não vale a pena. Vale, 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 vale. Olha, obrigado também às pessoas que nos fizeram companhia, É, não é? Porque acabaram de estar aqui um bocadinho. Eu, eu fui lendo aqui algumas coisas que foram escrevendo e foram-me fazendo pensar também algumas das questões. daquilo que as pessoas iam escrevendo e até algumas das respostas não sendo diretamente foram um bocadinho de encontro ao que estava Dito. É, a ser dito aqui por quem foi aparecendo. é. Muito bom. Olha, obrigado, meu. Fica bem. Já Aquele lá. abraço forte. E a todos. A todos. E Tá um bom. adeusinho a todos. E esta semana não sei se vai haver mais gente, vale a pena, até porque Portugal joga na sexta-feira. Vamos ver, vamos ver. Então, olha, um abraço, forte abraço, Pedro. Tchau, pá. Tchau, tchau.